Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal Bernarda Araújo. É um prazer estar aqui com vocês para falarmos de temas muito interessantes. Temas que geralmente não usamos para discutir na nossa rotina, mas eu trago esses temas exatamente para isso. E eu tenho recebido bastante mensagens de pessoas agradecendo por a gente estar falando e estressando alguns assuntos que nesse momento que vivemos, nesse momento atual, são muito importantes. São sentimentos, níveis de energia que se você está com ele muito aguçado, que se você está sentindo muito aquela mesma sensação, tendo muito aquele mesmo sentimento, é importante, por isso que eu estou aqui, para trazer esses assuntos, para que nós possamos juntas crescer, para que nós possamos juntos buscar a excelência de vida, no nível espiritual muito elevado, para que nós possamos ter o nosso eu superior sempre conosco e alimentarmos a fé, porque estando desprovido desses sentimentos de baixa frequência, com certeza nos elevamos. Vamos ser seres melhores, mais felizes e também melhores companhias. Eu já venho falado nas semanas anteriores, já falamos de vários temas com níveis de energia baixo, já falamos da culpa, já falamos da vergonha, já falamos da apatia, do sofrimento, da tristeza. Todos esses vídeos estão gravados, então se você quiser visitá-los para poder entender um pouco mais, um pouco de cada tema, o espaço, o tempo é pequeno que eu falo, mas eu tenho certeza que alguma coisa, alguma mensagem eu consigo transmitir através dessa minha fala, nesse tão pequeno espaço, mas o tamanho do espaço não é o que significa, não é o mais importante, e sim a mensagem, é o que a gente está levando dentro dessa fala. E hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo é um outro sentimento que nós todos temos e temos que tê-lo, porque o medo, ele é o limite, ele é o equilíbrio da nossa defesa. Quando uma pessoa é muito destemida, a pessoa ela avança e ela não tem a regra, ela não tem a temperança de fazer as coisas de uma forma mais sensata. As pessoas destemidas, as pessoas elas correm risco e elas colocam os outros em risco. Então, hoje eu quero falar daquele medo que a pessoa também sente muito medo e ela deixa de avançar, ela deixa de existir por medo. Então, são dois mundos, são dois extremos de que medo demais atrapalha, medo de menos também atrapalha, e nós temos que ter o medo na dosagem certa. E você pergunta para mim, Bernardo, qual é o medo na dosagem certa? O medo na dosagem certa é aquele medo que nós respeitamos o desconhecido. Que nós, quando temos medo de alguma coisa, a gente vai ter que enfrentar esse medo, mas de uma forma sensata, de uma forma equilibrada, para que nós não nos expusemos, para que nós não corremos riscos e muitas vezes colocamos as pessoas que gostam de nós, as pessoas que estão conosco também em risco. Então, quando eu tenho muito medo, o que eu tenho que buscar para que eu possa enfrentar esse medo? A coragem. Então, a coragem é uma atitude para enfrentar o medo. E quando nós temos a atitude para enfrentar o medo, tudo já fica diferente. Quando eu tenho medo em demasia, por exemplo, num relacionamento, eu não quero perder, eu tenho medo de perder a pessoa que está comigo. E o que desencadeia esse medo de perder a pessoa? O ciúme doentio, o ciúme que quer deixar a outra pessoa sob sua gestão, e isso incomoda o outro. E isso também faz com que aquela pessoa que sinta medo, a pessoa também não conheça o seu valor. Então, se você está com muito medo de perder um relacionamento, se você não se acha capaz de manter uma amizade e tem medo de perder, se você tem medo de perder o amor dos seus filhos, por muitas vezes ter que falar coisas que precisam escutar, se esvazie disso. Ninguém por ser transparente, ninguém por falar por amor e com amor vai perder alguém. Então, se você está nesse momento de medo de falar, medo de se posicionar, observe. Você não vai perder, você está perdendo sim a sua estrutura emocional, você está perdendo sim o seu eixo, tendo medo dessas atitudes.
E se você tem medo de buscar o seu autoconhecimento? Porque você pode se deparar com alguém que você vai se enxergar aí que você não vai gostar. Mas esse é o momento de você buscar o seu autoconhecimento. Esse é o momento de você se enxergar. E medo todos temos. Nós temos medo do desconhecido, nós temos medo do amanhã, nós temos medo das doenças, nós estamos vivendo em medo a essa pandemia, esse Covid, que ora parece diminuir e ora parece avançar. Mas como é que você está administrando o medo hoje? Se eu fosse lhe fazer uma pergunta, como é que você está hoje administrando o medo? Você é claro, porque tem aquele que não tem medo do Covid, que sai sem usar máscara, que sai para as aglomerações, esse sim é preocupante. Mas se você está com medo do Covid, assim mesmo você não deixa de fazer as suas coisas, você não deixa de usar a máscara, de higienizar os alimentos, de usar álcool gel, então você está com medo comedido, está com medo que é um medo que não pode superar as outras atitudes, que não pode superar as outras emoções. E quando nós falamos do medo, o medo, quando nós temos coragem de enfrentar, a gente começa a transformar as nossas atitudes. A gente começa a buscar uma visão diferente daquilo. E o medo, ele também nos traz uma noção do que nós somos capazes. Quantas vezes você foi colocado à prova e dito, você não vai conseguir? E lá no íntimo a gente sabia que eu, por exemplo, quando sou colocada à prova, ou já fui colocada à prova de várias coisas, eu tive sim um medo. Mas quando eu percebi que eu poderia avançar e tirar aquele medo da minha vida, eu consegui avançar e consegui me realizar. Então você não pode deixar o medo passar ou ele tirar o seu avanço de vida. Medo do novo, quem não tem? Todos nós temos. Medo do desconhecido, quem não tem? Todos nós temos. Mas você não pode deixar de avançar, por exemplo, ir para uma situação nova, trocar de emprego, trocar de relacionamento, entrar numa discussão que você sabe que tem razão. Tem pessoas que têm medo de entrar em discussão, sim, por algo que pensam. Tem pessoas que têm medo de se mostrarem e ficam sempre à sombra dos outros. E se você está sentindo isso, você pode viver diferente, você pode ser você. Você pode deixar esse medo passar e você pode existir. E quando você se olhar no espelho, você vai dizer, nossa, mas quanto tempo eu tive medo de me enxergar. E quão bela a minha imagem, quão linda eu sou e quão capaz eu sou. É isso que eu estou aqui provocando vocês. Para se despirem do medo, para buscarem as suas vidas, para interagirem com os seus e serem mais felizes. Porque o medo, ele existe sim e vai continuar existindo. Mas quando a gente tem o medo com respeito ao perigo, é uma coisa. Mas quando eu tenho medo que ele me deixa de existir, que ele me impede de existir e de avançar, aí eu tenho que tomar bastante atenção e eu tenho que buscar ajuda. E se você se sente uma pessoa temerosa, se você se sente uma pessoa que não consegue avançar, não seja cruel com você. Não seja assim, eu tenho medo e não vou conseguir. Não. Seja generoso com você, seja atencioso com você. Divida esse medo com alguém que você goste, com alguém que você saiba que não vai lhe julgar, que vai lhe ajudar. Procure um profissional da área para que você possa colocar esse medo para fora e ocupar esse espaço que está dentro do seu coração do medo em coisas boas, em realizações. Porque aqui eu estou nesse canal ajudando você a ser melhor, ajudando você a se oportunizar, ajudando você a ter mais importância na sua vida, principalmente, para ter mais importância na vida dos outros. E se você gostou desse tema, dê o seu like, compartilhe, porque acreditem, sempre vai ter alguém precisando escutar algo que falamos. E a internet tem essa propriedade de chegar mais longe, chegar mais adiante em pessoas que estão precisando. E se você achou interessante, coloque lá o seu comentário. Eu tenho recebido muitos comentários, eu tenho a agradecer às pessoas que estão me acompanhando. E é assim que nós vamos nos construindo,
no gotejo. Hoje um assiste, multiplica para o outro, e eu quero sempre pedir para os meus mestres, para o grande Pai, que eu tenha sempre essa vontade, que eu tenha sempre esse prazer de estar aqui conversando com vocês. Porque todo mundo tem medo, mas quando a gente avança e quando a gente enfrenta, a gente sabe que o outro lado era muito mais bonito do que o lado que nós estamos. Se você tem medo de alguma coisa, comece a se observar, comece a se oportunizar e vá adiante. Avance, porque a vida é bela e você merece ser feliz. Se você gostou do tema, dê o seu like e compartilhe. E semana que vem, continuando com as nossas níveis de energia, vamos falar sobre o desejo. O que será que eu vou falar sobre o desejo? É um tema muito importante também. E vocês aguardem, semana que vem estaremos juntos para falar do desejo. Um grande abraço, uma boa semana e gratidão.